Olá a todos, eu me chamo Giovana e juntamente com o Klaus nós vamos falar sobre o filo porífera. O filo porífera ele é constituído por organismos que vivem em ambiente aquático, são encontrados em ambiente marinho e também em água doce. Esses animais são popularmente chamados de esponjas. Essas esponjas elas são ricas em poros, como por exemplo a esponja do tipo ascanoide. Ela possui um formato cilíndrico e é repleta de poros que se abrem em uma cavidade central. Essa cavidade central nós conhecemos como átrio ou espongiocele. Essa grande quantidade de poros que as esponjas possuem garantem a entrada de água pelo corpo do organismo. A água que entra pelos poros e sai pela abertura, que é o ósculo, localizada no topo da esponja, é rica em nutrientes. Dessa água, as poríferas, elas retiram as partículas orgânicas e fazem a sua nutrição. A parede celular delas é formada por duas camadas de células separadas pelo mesóilo. O mesóilo é uma porção gelatinosa formada de amebócitos. A mais externa é a pinacoderme, formada por células achatadas de pinacócitos. E a mais interna, voltada para o espongiocele, para o átrio, é rica em coanócitos. O fluxo de água ele é garantido pelos coanócitos, que movimentam seus flagelos no interior do animal, garantindo o fluxo da água neles. As esponjas, elas não possuem tecido verdadeiro, elas não possuem órgãos e nem sistema, que é uma de suas principais características. Por não apresentarem órgãos, tecidos ou sistema, como é feito os processos biológicos? Eles são relativamente simples, Como, por exemplo, a digestão do porífero é intracelular, onde os coanócitos, que são células flageladas, como a gente viu, capturam e fazem a digestão dos nutrientes. Nesse processo, está presente também os amebócitos, que a gente falou. Eles fazem o transporte de nutrientes, que são recebidos pelos coanócitos, para outras células. Os amebócitos, eles apresentam diferentes funções, como o transporte de nutrientes, formação de gametas, formam também um material esquelético, que é composto por fibras de espongina e espículas, sendo as espículas de tamanhos e formas variadas, e são constituídas por sílica ou calcário. As esponjas raramente são comidas por outros animais, porque a maioria delas tem o esqueleto duro e soltam excreções e odores desagradáveis, que é uma forma de afastar predadores, Os poríferos são animais que não possuem a capacidade de locomoção. Por esse motivo, nós conhecemos eles como animais sésseis. O que são os animais sésseis? São animais que vivem ou sozinhos ou em colônias. As trocas gasosas elas são realizadas por difusão em todas as células. Justamente, por ele não ter esse sistema especializado nesse processo. As excreções, elas são feitas por cada célula individualmente e são lançadas diretamente na água. Os poríferos, eles possuem variadas formas de reprodução, sendo elas sexuadas, que são mais raras, ou assexuada. Nas formas assexuadas, nós temos a reprodução por brotamento, por gemulação e por regeneração. O brotamento, ele consiste na formação do broto no corpo do animal, que posteriormente vai se desprender do corpo da esponja-mãe e vai dar origem a uma nova esponja. Em alguns casos, o broto ele pode permanecer fixo ao corpo do animal, da esponja que a gerou.
A gemulação, entretanto, consiste na formação de gêmulas, que são estruturas constituídas por células indiferenciadas, né, envolvidas por envoltório resistente. Essas gêmulas, elas são capazes de resistir condições ambientais desfavoráveis, desenvolvendo-se em outro organismo apenas quando as condições se tornarem adequadas para o seu desenvolvimento, para a sua formação. A regeneração, a gente não pode deixar de citar, né, das esponjas, consiste em que um fragmento da esponja pode dar origem a um indivíduo. Essa capacidade ela já foi explorada também, inclusive, né, comercialmente, para propagação de esponjas, né? Vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa importância, né, das esponjas comercialmente. Na reprodução sexuada, nós vamos reparar que, apesar de existirem esponjas de sexos separados, a maioria ela é hermafrodita, ou seja, possui os dois sexos em uma esponja só, tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino. A liberação dos gametas ela não ocorre no mesmo período no animal. Então, a gente observa o que chamamos de hermafroditismo sequencial. Nesse caso, a esponja ela comporta-se primeiro como um sexo e depois como outro. Essa ação ela evita a autofecundação. Os gametas das esponjas eles são formados com base na diferenciação dos coanócitos ou dos amebócitos. Os gametas masculinos, como por exemplo, eles são liberados pelas esponjas na corrente de água. A corrente de água pode levá-los eles até uma esponja que esteja comportando-se como feminina, como um gameta feminino. O gameta, então, ele entra no corpo, né? O gameta masculino, ele entra no corpo do animal, né? Entra no corpo da esponja. Ele é capturado por um coanócito, né? O que garante o seu encontro com o gameta feminino. Geralmente, o gameta feminino ele está retido no interior do corpo da esponja. Ocorre a fecundação e uma larva natante, né, que a gente chama, ela é formada, ou seja, uma larva móvel, é a fase móvel. Essa fase móvel, ela garante a dispersão por novos ambientes. Quando essa larva natante, ela se estabelece no substrato, ela desenvolve uma esponja adulta. Após ela desenvolver essa esponja adulta, ela não é mais capaz de movimentar-se. Ela se torna, né, um organismo, né, um animal sexy. Existem 3 tipos de esponjas, né? A do tipo ascon, também conhecida como ascanoide, é o tipo mais simples, possui uma parede fina e poros que se abrem na espongiocele, onde se abre o ósculo. O tipo sicon, ou siconoide, que tem uma complexibilidade maior, possui dobras em suas paredes e os coanócitos passam a estar presentes em canais radiais e não no revestimento da espongiocele, como no tipo ascon. O tipo leucon ou leuconoide é o tipo mais complexo que tem. Ele tem uma grande quantidade de dobras em suas paredes. A espongiocele dele é bem reduzida ou não está presente. Boa tarde, eu sou Klaus, aluno de Biologia, e junto com a Giovana eu vou falar mais um pouco sobre os poríferos. Bom, eu vou falar sobre a importância que eles têm na nossa sociedade. Primeiramente, bem antes de ter o tanto de ciência que nós temos hoje, os poríferos eram usados por um motivo bem bobo. Eles eram usados como esponjas mesmos que utilizamos hoje em dia e utilizados para banho e para lavar certas coisas. Porém, hoje, com a nossa tecnologia, são feitas esponjas sintéticas, então não é mais necessário esse tipo de uso. Também é importante citar que os poríferos são ótimos refletores biológicos. O que eu quero dizer com isso? Se o porífero, uma esponja, está num determinado ambiente, seja ele um lago, um rio ou até o mar,
pesquisadores que querem saber sobre a qualidade da água desse lugar podem analisar as esponjas daquele lugar para saber se a água está ou não está com alguma substância tóxica. O motivo desse é bem simples. Como os poríferos são filtradores, eles acabam filtrando a água e o que for tóxico que está na água acaba transparecendo pela esponja. E assim você consegue entender que a água está própria ou, não, ou imprópria para determinada vida. Os poríferos também são utilizados como casa e abrigo para certas espécies de animais, como peixes, animais pequenos, caranguejos, etc. Bom, maior uso hoje em dia dos poríferos são para farmacologia, fazer remédios, fazer antibióticos, etc. Bom, uma das espécies que é utilizada é a espécie Acicoide brasiliense. É uma espécie que só é encontrada no Brasil. De acordo com pesquisas que pegaram essa espécie para pesquisar, foram capazes de isolar 4 alcaloides que juntos eles têm grande potencial toxicológico para combater bactérias que são resistentes a antibióticos. E isso é muito importante porque é capaz de fazer remédios que vão tratar enfermidades de hospital que podem ocorrer de formas mais comuns. Bom, também é importante citar um experimento que ocorreu com um professor estrangeiro. Bom, esse experimento aconteceu da seguinte maneira. O professor queria usar um tanque para que uma população de peixes e de esponjas vivessem juntas e fossem autossuficientes. Ele queria que as esponjas limpassem o tanque. No final do experimento, ele concluiu que as esponjas sim conseguiram limpar o tanque. Cerca de 84% das bactérias que ocupavam o tanque foram filtradas pelas esponjas. Porém, por um motivo desconhecido, as esponjas morreram. E isso é importante citar porque não se sabe o motivo dela ter morrido. E é importante ter uma pesquisa mais aprofundada sobre esse filo, porque nós não sabemos ainda o quanto de bens nós podemos tirar desses organismos. E quanto mais nós estudamos esses organismos, nós vamos conseguir mais e mais benefícios para os humanos, tanto no âmbito de ecologia, farmacologia e etc. Bom, no mais é isso. Vou acabar por aqui o nosso trabalho e vou colocar um vídeo sobre como funciona a filtração das esponjas.